vai ser o storyblog mais sincero que você vai ver no YouTube. Coisa que eu queria dizer é que eu estou realmente muito péssima para a concentração. E eu tô fazendo tudo errado. Não sigam meu exemplo. E eu queria compartilhar para não ser exemplo, mas tipo, para dizer que a gente vai tentando. Sabendo às vezes que não tá fazendo certo, mas tentando, né? E eu tô procrastinando bastante. Eu sei que poderia estar rendendo muito mais, eu sei que poderia estar conseguindo fazer mais. Por exemplo, hoje eu já passei 2 horas no Instagram. Essas 2 horas deveriam ser caríssimas pra mim nesse momento. Mas eu também não sei o que acontece, que toda semana acontece algo pessoal na minha vida, assim, eu não sei o que eu fiz, sabe? Foi a pedra na cruz que eu joguei que me desestabiliza muito. Então eu acabo procrastinando quando eu fico emocionalmente abalada por alguma coisa, porque eu fico tentando me acalmar, fico tentando ficar bem, e aí eu vou procrastinando, porque eu quero alívios pequenos, né? E 2 horas no Instagram dá uma sensação de alívio, dependendo se você não estiver passando raiva no Instagram também. Pelo menos no Instagram eu não estou passando raiva, mas no resto da minha vida. Então, eu no começo do ano tinha me proposto a ler esse livro aí de contos completos da Virginia Woolf. E o meu projeto era ler um conto por semana. Mas quando foi em março, já final de fevereiro, eu já não consegui mais manter isso. E passei esses meses todos sem conseguir ter uma frequência muito legal de leitura desses contos. Mas agora eu decidi tentar retomar. Eu não sei se eu vou conseguir ler um conto por dia, mas eu vou realmente me esforçar para tirar esse tempinho pela manhã para voltar à leitura desses contos, assim. Eu quero, a partir de agora, assim, esse mês, na verdade, em agosto, eu não tô querendo entrar em nenhum projeto, ou nenhum cronograma, ou nenhuma leitura coletiva dos outros. Então, eu vou tentar focar em meio que organizar leituras que eu já tinha começado e não tinha terminado. Eu tenho, assim, uns 6 livros que eu comecei a ler e não terminei. Então, para agosto, eu acho que eu vou focar mesmo em terminar essas leituras. Talvez eu não traga, assim, nenhuma leitura nova, talvez só mais para o final do mês. E aí eu vou tentar meio que ler um conto por dia, ou então a cada 2 dias. Na verdade, eu acho que seria melhor assim, da Virginia Woolf, a cada 2, 3 dias ler um conto, para ver se eu consigo terminar até o final do ano. E outra coisa que eu queria falar desses contos, eu não sei se vocês já leram, mas a Virginia Woolf, assim, não é querendo assustar, mas ela não é nada fácil. Tem um conto dela que, sinceramente, eu não sei nem se um dia eu vou conseguir entender tudo desse conto. E ele só tem 1 página e meia. Mas mesmo assim me deixa muito feliz toda vez que eu leio um conto dela. Mesmo que eu não entenda completamente tudo, eu amo. É um negócio assim mesmo, inexplicável, mas eu amo muito essa mulher. E aí eu gosto, tem muito fluxo de consciência, eu gosto de ler e ir anotando, assim. Eu não uso esquema de cor para fazer as marcações, mas eu gosto de ler com o caderninho do lado para ir anotando algumas coisas que eu vou entendendo para tentar não me perder na leitura. Eu li 2 contos agora de manhã e aí, assim, não era nem para eu ter ido ler esse livro hoje. Eu ia ler os meus textos do TCC, mas eu tava com a sensação muito ruim de que eu tinha começado várias coisas e não tava conseguindo terminar. Então, eu preferi pela manhã tentar organizar as leituras que eu já tinha começado e tentar ler um pouquinho de cada dessas leituras. Por exemplo, da Virginia Woolf, eu li
6 páginas. Foram 3 páginas de cada conto, mais ou menos. E aí, para as outras leituras que eu já tinha começado, vai ser também tipo isso, assim, 10, 5 páginas por dia para ir caminhando aos poucos. Então, acho que vai ser o agosto inteiro desse jeito. Pessoal, eu queria mostrar um aplicativo que eu uso para organizar as minhas leituras, que é o Read More. Aí vocês estão vendo todos os livros que eu adicionei, que eu estou lendo. E lá em cima naquele reloginho, você pode contar o tempo de leitura. Ó, eu apertei lá e aí você seleciona o livro que você quer ler no momento e aí quando você seleciona ele começa a contar o tempo de leitura. É como que um cronômetro, só que ele já vai registrar no próprio aplicativo. Aí eu posso pausar, posso parar. Eu escolhi pausar, né? Aqui é o meu, goals, objetivos de metas de leitura do mês, né? Ele vai, ele mesmo já divide as páginas de acordo com a data que você coloca. Então você diz assim, eu quero terminar esse livro em dia tal, e aí ele já faz a divisão de quantas páginas por dia você tem que ler para terminar esse livro nessa data. Aí também você pode adicionar quantos livros você quer ler no mês. E aí quando você atinge essa meta, ele dá uma notificação que você atingiu, ó. Aí você, aqui ó, completed by, o dia que você quer terminar, você seleciona quanto que você quer terminar. Eu alterei o alfarol só para setembro, e aí fica 18 páginas, é onde eu estou. E aí, olha, altera aqui, ó, são 7 páginas por dia que eu tenho que ler de alfarol para poder terminar em 1º de setembro. Eu vou alterar a data desse também, quer dizer, só mostrei para vocês. O Maya Angelou é um livro que eu comecei a ler agora de manhã, então eu já completei a minha meta do dia. E mostrando de novo essa coisa da data, Kindred. E aí ele vai dizendo quantos dias falta e tal. Bem, agora eu comecei a ler outro livro. Depois da Virginia Woolf já deu a hora de eu almoçar, porque eu comecei a estudar meio tarde hoje. E aí eu fui almoçar, e enquanto eu almoçava eu ouvi o audiobook do Harry Potter. Tá sendo muito legal ficar ouvindo Harry Potter enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Eu tinha inclusive escutado ontem à noite antes de dormir um pouquinho. E hoje de manhã também, enquanto eu tava tomando banho e tal, fazendo café. Porque eu tava lendo e eu não queria deixar de ler, mas eu também tava sem tempo de ler, então eu resolvi aderir ao recurso do audiobook. Eu não tenho o menor costume de ler audiobook, talvez seja o primeiro audiobook que eu vá completar, seja do Harry Potter. Mas enfim, esse outro livro aí que eu tô lendo é um livro que é de uma pesquisadora da minha área do teatro, e ela é especialista em Brecht, que é o termo assim do meu TCC em geral. E eu tava lendo esse livro dela, mas eu tinha parado, eu ganhei esse livro e eu fui vendo que não tinha muito a ver com o meu TCC, sabe? Mas eu não queria abandoná-lo, então eu também tentei vários cronogramas com ele, nunca dava certo, tentei 20, 30 páginas, não dava certo. Então dessa vez eu tentei, tipo, vou ler 10 páginas por dia, nem que eu demore mais ainda para terminar. E eu tô lendo mesmo por curiosidade, porque eu fui vendo que não tinha tanto a ver assim, apesar de ser do mesmo universo do meu TCC, não tem tanto a ver. E aí isso acontece, né? Assim, bastante, assim, você começa a ler um negócio achando que tem a ver com o seu tema e não tem. Tem um canal e um perfil no Instagram que se chama Fala Fernanda, que ela fala uma coisa bem legal, mas que eu ainda não consegui colocar na prática, que é: você não precisa ler livros teóricos do começo ao fim como se fosse um romance e terminá-los, assim. Você vai ler o que você está querendo no momento e se talvez não tiver mais interessante, não tem problema largar. Ela faz isso, assim, ela disse que pega um livro, assim, de não ficção, né, lê um capítulo, depois larga e daqui a não sei quantos meses lê de novo, algo que tem a ver. Eu realmente não consigo fazer isso. Eu sei que isso seria o mais inteligente e eu acho que ela tá coberta de razão e tem tudo a ver. Eu não deveria nem mais olhar para esse livro nesse momento porque ele não tem a ver. Mas eu não consigo.
Como é que vocês são com relação a isso? Assim, eu realmente não consigo não terminar um livro. Não que eu não tenha livros não terminados, eu tenho bastante alguns assim não terminados, mas são livros que eu realmente disse assim, esse eu não vou terminar. Mas com esse daqui eu ainda não tinha colocado ele nesse lugar de não terminar. E depois dele, eu vou ainda ler. Antes disso, antes de começar essa leitura, eu consegui ler 6 páginas do Kindred. E é tipo isso, assim, antes eu tava lendo 40 páginas do Kindred de uma vez, assim, mas agora eu não vou mais ter tempo pra isso, então é melhor ler 5 páginas do que não ler nada, né, assim, do que deixar ele de lado total. Então eu li 6 páginas hoje, vou bem de pouquinho, assim, apesar de ser uma história bem eletrizante. Aí eu li o Kindred, vou ler as 10 páginas desse daí que eu tô lendo no vídeo e depois eu vou trocar o meu óculos, na verdade. Trocar assim, vou mandar fazer um óculos novo, tanto que por isso que eu já tô sem óculos aí no vídeo. Pra eu me acostumar, porque eu vou ficar uns dias sem óculos. E vou ler Walter Benjamin, que a minha orientadora pediu. Eu já li esse texto que ela me pediu umas 2 vezes, mas é um texto difícil de, digamos, ficar na memória. Então eu vou ler mais uma vez e mais uma vez, e é isso, a vida de pesquisa acadêmica, né, gente? É esse aqui, o autor como produtor. E aí tem 2 versões, tem essa versão aqui que eu imprimi e essa desse livro aqui. E aí daqui eu já li, mas na verdade eu li só uma vez, essa aqui eu li outra vez durante o curso. Olha, tá tudo marcado, mas eu lembro que eu usei no começo do TCC, mas enfim, vou ter que reler. E aí uma coisa que eu não consegui ainda definir é um método para estudo do TCC. Eu não me sinto nem à vontade de estar falando assim, como estudar para o TCC, essas coisas assim, porque realmente eu tô fazendo tudo intuitivo, assim, eu não consegui criar um método, uma rotina em que durante tantos meses eu fiz isso e deu certo. Ainda mais porque eu tive o destino, né, me colocou para concluir o TCC durante uma pandemia. Como eu já falei em outro vídeo, não é uma situação normal. Então, fazer um TCC já é um negócio que envolve muita pressão psicológica. Você fazendo isso durante a pandemia, tendo passado por várias questões psicológicas, assim, multiplica a pressão psicológica. E eu realmente tô aqui parecendo que eu tô plena, mas todo dia eu tenho vontade de chorar. Mas enfim, eu não posso desistir até agora, né? Apesar de que esse pensamento me bateu, inclusive hoje, eu vou desistir, eu não aguento, não vou conseguir, síndrome do impostor, blá 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 blá. E é isso, Storyblog Sincerão. Sim, eu já pesquisei alguns métodos e realmente eu não consigo aplicar os métodos porque as coisas estão acontecendo às vezes muito fora do meu controle. E principalmente questões pessoais que estão se infiltrando nessa parte, né, dos estudos. E é isso, você está vivo, você está vivo, você está vivo. Eu tenho que lembrar que eu não sou um robô, que eu sou um ser humano. E que eu estou viva, que eu estou vivendo e coisas vão acontecer. E o negócio é como você consegue chorar um pouquinho e depois tentar lidar com as coisas que você precisa. E algum dia que eu conseguir ter uma rotina menos louca, eu tento gravar um storyvlog em que eu consiga mostrar uma rotina legal, com um método e tal, mas eu realmente não sei se isso vai acontecer. Depois dessa semana toda, desse mês todo de loucura, eu quero tentar falar pra vocês o que eu aprendi e algumas dicas mais claras com relação ao TCC, porque agora eu realmente não tô conseguindo fazer isso. Eu estou só fazendo. Eu marquei aqui algumas páginas para eu ler. Eu vou fazendo isso por semana, sabe? No método da Bruna Martiola, ela geralmente faz pelo mês todo, mas eu vou tentar fazendo por semana para
eu sentindo a semana, ver se tem problema mais, ou se tá muitas páginas, enfim. Aí eu vou, outra coisa que que eu alterei é que eu vou logo, eu preciso dar esse check, assim, sabe? E é um negócio assim, um mecanismo bobo, mas que funciona muito no meu cérebro. E aí eu dou esse check quando eu realmente consigo ler as páginas. Ainda falta eu ler algumas páginas aqui de Don Quixote para cumprir as metas de hoje. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.